Em 3 de janeiro de 1889, na cidade de Turim, a mente mais perigosa do século XIX finalmente quebrou. Um professor respeitado correu para uma rua movimentada, abraçou um cavalo que estava sendo chicoteado por seu condutor e desabou em lágrimas. O silêncio que se seguiu duraria 11 anos. Isso não foi um colapso aleatório. Friedrich Nietzsche, o homem que declarou que Deus está morto e previu os horrores do século XX com uma precisão assustadora. O filósofo cujas ideias influenciariam todos, de Sigmund Freud aos existencialistas e até empreendedores de tecnologia modernos, pode ter visto algo naquele animal sofrendo que quebrou a última barreira entre o gênio e a insanidade. Ele percebeu as rachaduras da nossa realidade antes de todos, avisando que, quando as civilizações perdem sua base, elas procuram desesperadamente por novos absolutos, muitas vezes com resultados catastróficos. Os massacres ideológicos do século XX, os regimes totalitários, a crise de sentido que ainda enfrentamos hoje. Ele previu tudo isso. Nascido em 1844 na pequena vila de Röcken, a vida de Friedrich começou sob a sombra da cruz. Seu pai era um pastor luterano e sua casa um santuário de fé. Mas a tragédia atinge rapidamente na formação de um cético. Quando Friedrich tinha 5 anos, seu pai morreu de uma misteriosa doença cerebral, seguido meses depois por seu irmãozinho. A casa dos homens estava vazia. Agora cercado por mulheres, sua mãe, avó e irmã, o jovem Fritz se fechou em si mesmo. Ele não brincava nas ruas, ele brincava em sua mente. Aos 10 anos, enquanto outros meninos aprendiam a brigar, Nietzsche já compunha músicas e escrevia peças. Ele era brilhante, porém frágil. Enviado ao renomado internato Forta, ele enfrentou um regime brutal e monástico de estudos. Aqui ele se destacou, mas o custo foi físico. Ele foi atormentado por enxaquecas cegantes, passando dias em quartos escuros com uma dor latejando atrás dos olhos, uma dor que se tornaria o ritmo constante de sua vida. Foi nessa escuridão que o rebelde nasceu. No final da adolescência, o bom garoto cristão estava morrendo. Ele começou a ver os valores de sua sociedade não como leis divinas, mas como correntes. Em 1865, na Universidade de Bonn, ele tomou a decisão assustadora de quebrá-las. Ele contou à sua mãe devastada que não seria padre, que tinha terminado com a teologia, que estava em busca de uma nova verdade. Ele a encontrou em uma livraria em Leipzig. Ele se deparou com a obra de Arthur Schopenhauer, um filósofo que argumentava que o mundo era movido por uma vontade cega e insaciável. Era uma visão de mundo sombria, sem Deus, e Nietzsche se apaixonou por ela. Foi o primeiro passo rumo à sua filosofia, mas ainda precisava de um pai. Ele encontrou um em 1868 na figura de Richard Wagner. O famoso compositor era carismático, revolucionário e exatamente o que Nietzsche desejava. Quando Wagner convidou o jovem estudante para seu círculo íntimo, Nietzsche sentiu que finalmente havia encontrado seu lar. Surfando nessa onda de confiança, Nietzsche alcançou o impossível. Aos 24 anos, tornou-se professor na Universidade de Basel. Ele tinha prestígio, segurança e Wagner a uma viagem de trem de distância. Mas Nietzsche não foi feito para o conforto, ele foi feito para a verdade. E a verdade destrói ídolos. Seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, foi uma carta de amor para Wagner, mas o mundo acadêmico odiou. Sua reputação afundou. Então a ilusão de Wagner começou a desaparecer. Nietzsche percebeu que o compositor era um egoísta, envolto exatamente no moralismo cristão que Nietzsche desprezava. A separação foi lenta, dolorosa e certa. Em 1878, com a publicação de Humano, Demasiado Humano, Nietzsche rompeu o vínculo. Ele havia matado seu pai substituto. Em 1879, seu corpo seguiu seu coração rumo ao colapso. Atormentado por dores e cegado por enxaquecas, ele renunciou à sua cátedra. Ele tinha 35 anos, estava desempregado, sozinho e doente, mas também estava livre. Ele fez as malas para virar andarilho, vagando entre montanhas e o mar.
pronto para escrever os livros que abalariam os alicerces da história. Em 1882, Nietzsche publicou uma frase que se tornaria a declaração mais incompreendida da filosofia moderna: Deus está morto. Deus permanece morto e nós o matamos. Ele não estava comemorando, ele estava diagnosticando uma catástrofe cultural que levaria aos massacres ideológicos dos regimes totalitários do século XX e uma crise de significado tão profunda que milhões marchariam voluntariamente para a morte mecanizada em vez de encarar o vazio deixado para trás. Para entender o que Nietzsche quis dizer, você precisa compreender que ele não estava falando sobre a existência literal de Deus. Ele estava falando sobre Deus como o princípio organizador da vida europeia. Por mais de 1000 anos, o cristianismo forneceu respostas para todas as questões fundamentais. Então surgiu o iluminismo. A ciência começou a explicar fenômenos naturais sem milagres. Darwin propôs a evolução. Gradualmente, europeus instruídos pararam de acreditar de verdade que a fundação havia desmoronado. Nietzsche percebeu a farsa. Quando ele declarou que Deus estava morto, ele quis dizer que o cristianismo não funcionava mais como a fonte suprema de significado. E aqui está a parte assustadora. Nietzsche achava que isso resultaria em catástrofe, pois a maioria não suportaria o vazio. Nietzsche previu que o século XX seria o mais sangrento da história humana, justamente porque as pessoas buscariam desesperadamente novos absolutos para substituir Deus. Nacionalismo, comunismo, fascismo. Ele chamou isso de niilismo. Mas Nietzsche não apenas diagnosticou o problema, ele propôs uma solução: o Übermensch. Isso não era um superior genético. O Übermensch era a visão de Nietzsche de um ser humano capaz de criar seus próprios valores na ausência de Deus, alguém que pudesse encarar o vazio sem vacilar. Por séculos, as pessoas terceirizaram o sentido da vida para a religião. O Übermensch recusa isso. Eles assumem total responsabilidade por criar seu próprio significado. Isso exige uma coragem imensa, porque não há nenhum respaldo cósmico. Você está sozinho em um universo que não se importa com sua existência. Nietzsche apresenta o Übermensch em Assim Falou Zaratustra, publicado entre 1883 e 1885. Zaratustra anuncia: Eu vos ensino o Übermensch. O homem é algo que deve ser superado. Para Nietzsche, a humanidade não é o ponto final da evolução. Somos uma ponte entre os animais e algo superior. Mas o Übermensch não se trata apenas de desenvolvimento pessoal. Trata-se de uma reorientação fundamental dos valores. Nietzsche argumentava que a moralidade cristã, o que ele chamava de moralidade de escravo, dominou a civilização ocidental por tempo demais. A moralidade de escravo surgiu dos fracos e elevou valores como humildade, mansidão e abnegação. Nietzsche, porém, via esses valores como negadores da vida. Em contraste, Nietzsche propôs a moralidade de senhor, o sistema de valores dos fortes. A moralidade de senhor celebra a força, a beleza, a nobreza e o orgulho. Ela diz sim à existência sem precisar da consolação de outro mundo. A distinção fica mais clara com o ressentimento, uma palavra francesa que descreve o rancor latente dos fracos em relação aos fortes. É um ódio venenoso e corrosivo que cria sistemas morais elaborados para condenar tudo aquilo que inveja. Nietzsche via o cristianismo como fundamentado no ressentimento. Os primeiros cristãos não podiam derrotar Roma militarmente, então travaram uma guerra moral em vez disso. Conectada ao Übermensch está a vontade de poder. Ele não quis dizer a vontade de dominar os outros. Ele quis dizer o impulso fundamental em todos os seres vivos de crescer, de expressar sua força. Para Nietzsche, a vontade de poder é o fato básico da existência. Chegamos ao amor fati, o amor ao destino. Amor fati é afirmar ativamente sua vida como ela é, inclusive o sofrimento. É alcançar um estado em que nada seria mudado, pois tudo te fez quem você é. Nietzsche conecta o amor fati ao eterno retorno. E se você tivesse que viver a mesma vida repetidas vezes para sempre,
isso te sufocaria? Ou você conseguiria afirmar isso? Para Nietzsche, sua resposta revela tudo sobre sua saúde psicológica. Sem Deus, a vida se torna finita, dolorosa e, em última análise, sem sentido. A maioria não lida com isso. O Übermensch não precisa. Eles veem um universo sem Deus e ainda dizem sim. Criam significado por suas ações, tornando-se sua própria autoridade. Em 1888, Nietzsche escreveu 8 palavras que seriam citadas infinitamente. O que não me mata, me fortalece. Mas aqui está algo que quase ninguém percebe. Ele não quis dizer isso como um conselho inspirador, ele quis dizer como uma afirmação brutal de que a grandeza é forjada através da agonia. Como as realizações criativas mais profundas surgiram diretamente do tormento psicológico e do desespero existencial tão intensos que a maioria das pessoas teria escolhido a morte em vez disso. Nietzsche acreditava que o sofrimento não era apenas inevitável, era necessário, não como um efeito colateral infeliz, mas como o principal motor da excelência humana. Quando Nietzsche escreveu suas obras maduras, ele já vivia em agonia constante. As dores de cabeça eram insuportáveis. Ele passava semanas sem conseguir ler ou escrever. E ainda assim, durante esse período, Nietzsche produziu suas maiores obras. Isso não foi coincidência. Nietzsche acreditava que seu sofrimento lhe proporcionava percepções inalcançáveis para pessoas saudáveis. Em seus cadernos, Nietzsche escreveu que somente a grande dor é a libertadora suprema do espírito. Ele está dizendo que a vida comum permite que você mantenha ficções agradáveis de fé, mas quando você está em agonia constante, essas ficções se dissipam. Talvez pela primeira vez você se enxerga claramente. Em O Nascimento da Tragédia, ele já havia identificado o sofrimento como central para a grandeza grega. Os antigos gregos entendiam que a vida é inerentemente trágica. Mas, em vez de negar isso, os gregos criaram a tragédia como uma arte que confrontava o sofrimento diretamente. Nietzsche distinguiu entre o apolíneo e o dionisíaco. A tragédia grega alcançou seu poder ao equilibrar essas forças. Depois vieram Sócrates e o cristianismo. Ambos ensinaram que o sofrimento resulta da falha humana e poderia ser eliminado. Nietzsche via isso como catastrófico. Ao negar o valor da existência terrena, a civilização europeia havia se tornado negadora da vida. Mas Nietzsche não apenas rejeitou as interpretações cristãs do sofrimento, ele também rejeitou as interpretações budistas. O budismo ensina que o sofrimento surge do desejo. A solução é extinguir o desejo. Nietzsche achava isso horrível. O budismo negava a vida mais que o cristianismo. Nietzsche propôs uma alternativa radical. Abrace o sofrimento, não tente eliminá-lo. Reconheça que o sofrimento é o que dá profundidade, significado e intensidade à vida. Sem sofrimento não há crescimento, ele escreveu. A disciplina do sofrimento, do grande sofrimento, criou toda a elevação da humanidade até agora. Toda a realização humana significativa surgiu do sofrimento. As maiores obras de Beethoven vieram depois que ele ficou surdo. O sofrimento deles não foi incidental à sua grandeza, foi a causa dela. Por quê? O sofrimento leva à profundidade, enquanto a vida confortável permite superficialidade. Nietzsche também acreditava que o sofrimento revela o caráter. Algumas pessoas quebram sob pressão. Outros usam o sofrimento como matéria-prima para a autotransformação. Isso nos leva às forças ativas e reativas. O cristianismo era fundamentalmente reativo. Mas alguns reagem ativamente, não guardam ressentimento pelo que os feriu, usam isso. Nietzsche, ele mesmo incorporou esse princípio. Toda a sua vida adulta foi dominada pela doença. Em vez disso, Nietzsche escreveu filosofia que influenciaria gerações. Em Ecce Homo, escrito em 1888, Nietzsche disse que, em meio a torturas, ele possuía uma clareza para a qual, em circunstâncias mais saudáveis, ele não era refinado o suficiente. A dor aguçou seu pensamento. Isso está ligado ao amor fati. Amar o destino é afirmar a vida, inclusive o sofrimento.
Se você tira qualquer elemento, até os dolorosos, deixa de ser você. A maioria não consegue. Elas se arrependem, elas guardam ressentimento. O mestre olha para o sofrimento deles e diz: sim, foi terrível, e eu fico feliz que tenha acontecido. Em 1886, Nietzsche escreveu que as mulheres ainda não eram capazes de amizade e as comparou a gatos e vacas. Um ano depois, ele declarou que, quando uma mulher tem inclinações acadêmicas, geralmente há algo errado com ela sexualmente. Esses comentários não foram improvisados, mas publicados em obras. E isso levanta uma questão. Ele estava descrevendo as mulheres de sua época ou revelando algo mais sombrio sobre sua própria filosofia? A questão da mulher é só o começo. Nietzsche escreveu sobre a besta loira. A espreita de presas, elogiou as campanhas de Napoleão que mataram centenas de milhares. Descartou a democracia como governo da multidão. A irmã dele literalmente deu cópias dos livros dele para Hitler. Os nazistas construíram monumentos para ele. E enquanto estudiosos explicam que Nietzsche não era um proto-fascista, a verdade desconfortável permanece. Há algo em Nietzsche que os totalitários acharam útil. Os relacionamentos dele com mulheres reais foram desastrosos. A proposta dele para Los Salomé terminou em humilhação. Ele nunca se casou, passou a maior parte da vida adulta sozinho, e seus escritos refletem esse fracasso. Ele diz que as mulheres são essencialmente enganosas. Alguns dizem que Nietzsche criticava papéis de gênero do século XIX, mas há trechos em que ele ataca a libertação feminina. Ele realmente achava que mulheres instruídas deixariam a Europa mais feia. A realidade desconfortável é que a filosofia de hierarquia de Nietzsche se estende ao gênero. Ele acreditava que homens e mulheres eram tipos de seres fundamentalmente diferentes. Isso se conecta a um problema mais profundo, o conceito dele de hierarquia natural. Ele não acreditava que todos os humanos são iguais. Achava que alguns são melhores. Um Beethoven importa mais do que 1000 pessoas comuns. Mas uma vez que você aceita esse princípio, onde você para? A resposta de Nietzsche foi brutalmente consistente. Sim, algumas vidas importam menos. Ele escreve: os fracos e os fracassados devem perecer. Primeiro princípio do nosso amor ao homem. Ele diz isso ironicamente. Os fracos devem perecer. É aqui que Nietzsche começa a soar como um eugenista. A presença da besta loura agrava ainda mais isso. Nietzsche escreve sobre a magnífica besta loura à espreita de sua presa. Ele está descrevendo antigas aristocracias guerreiras que conquistavam através da violência e não sentiam culpa, e ele claramente as admira. Estudiosos de Nietzsche explicam que loura não indica raça ariana. Ele desprezava o nacionalismo alemão. Mas aqui está o problema. Mesmo que Nietzsche pessoalmente rejeitasse teorias raciais, sua filosofia foi facilmente adaptada para fins racistas. Considere a postura dele quanto à guerra. Nietzsche viveu durante a Guerra Franco-Prussiana, mas continuou escrevendo sobre a guerra em termos que soam quase celebratórios. Elogiou os valores militares. Em Zaratustra, Nietzsche escreve: você diz que é a boa causa que santifica até mesmo a guerra. Eu lhes digo, é a boa guerra que santifica qualquer causa. Quando ele elogia a guerra, ele não está falando principalmente sobre conflito literal, ele está falando sobre agon, competição, luta competitiva. A cultura da Grécia Antiga era baseada na competição, o que gerou grandeza. A cultura moderna estava se tornando fraca, com medo de declarar vencedores e perdedores. Essa é uma das críticas mais premonitórias de Nietzsche. A cultura contemporânea enfrenta dificuldades com o mérito, e nisso os críticos estão certos. A solução dele é pior do que o problema. Ele quer restaurar a hierarquia, permitir que os fortes dominem. Mas toda tentativa histórica foi catastrófica. O conceito do eterno retorno revela outra dimensão preocupante. Você afirmaria sua vida se tivesse que vivê-la infinitamente? Considere o impacto para as vítimas. Se você fosse escravizado, a filosofia de Nietzsche exige que você afirme esse sofrimento. Por isso, alguns críticos consideram a filosofia de Nietzsche essencialmente cruel. Considere a atitude dele em relação à piedade.
O cristianismo elevou a piedade a uma virtude. Nietzsche via isso como catastrófico. Ao sentir piedade, você assume a dor do outro sem realmente ajudar. Nietzsche vai além e sugere que não devemos ajudar quem sofre de forma alguma. É aqui que a filosofia de Nietzsche se torna realmente perigosa. Ela oferece respaldo intelectual para a crueldade. Mesmo assim, milhões consideraram Nietzsche libertador. Como a mesma filosofia pode ser ao mesmo tempo cruel e inspiradora. Se você as aplica a si mesmo, elas podem ser transformadoras. Mas se você as aplica aos outros, elas se tornam justificativa para a insensibilidade. Esse é o problema central com Nietzsche. Ele diagnosticou problemas culturais reais, mas suas soluções abriram portas para horrores que ele nunca pretendia. Ele forneceu armas intelectuais a pessoas que as usaram para fins que ele desprezaria. Não podemos só culpar quem interpretou mal. Há algo no próprio Nietzsche que tornou essas distorções possíveis. Em 1865, Nietzsche, com 20 anos, entrou em uma livraria em Leipzig e afirmou ter descoberto por acaso o livro de Schopenhauer, um encontro fortuito que mudaria sua vida. Mas aqui está o que os biógrafos descobriram décadas depois. Nietzsche já ouvia falar de Schopenhauer há meses. Procurou deliberadamente o livro e construiu a história do encontro por acaso para que parecesse destino. Essa pequena mentira revela algo crucial. Nietzsche cuidadosamente construiu a história de sua origem intelectual, escondendo influências que ele não queria admitir. A questão é, o que mais ele escondia? E quanto da sua filosofia foi moldado por coisas que ele não podia admitir, doenças que ele contraiu, traumas que reprimiu, ideias que pegou emprestado sem dar crédito? Comece com a questão da sífilis, que assombra os estudos sobre Nietzsche desde sua morte. A versão padrão é que o colapso final de Nietzsche resultou de sífilis terciária. A doença ficou latente por anos, destruindo lentamente seu cérebro. Esse diagnóstico explicava tudo. Estudos recentes contestaram isso. Alguns neurologistas dizem que os sintomas de Nietzsche não correspondem exatamente à sífilis. Provavelmente nunca saberemos. No entanto, a teoria da sífilis é importante filosoficamente, porque sugere que toda a filosofia madura de Nietzsche pode ter sido produzida por um cérebro doente. Sua celebração do sofrimento, seus ataques à piedade. Esses eram indícios ou sintomas de danos neurológicos. A distinção é importante porque, se Nietzsche já estava doente, não podemos simplesmente aceitar sua filosofia como um pensamento claro. Considere o quanto da obra de Nietzsche foi escrita enquanto ele mal conseguia funcionar. A década de 1880 foi o período em que ele esteve mais doente. Ele trabalhava em breves períodos quando a dor diminuía e, de alguma forma, nesse estado, produziu suas maiores obras. Quanto disso era filosofia e quanto era trauma? Falando nisso, há outra influência oculta que Nietzsche nunca reconheceu adequadamente: Wagner. Sim, ele escreveu extensivamente sobre Wagner, mas nunca admitiu o quanto Wagner moldou todo o seu projeto filosófico. Quando o jovem Nietzsche conheceu Wagner em 1868, ele era um filólogo promissor, mas convencional. Wagner o transformou, mas o relacionamento era psicologicamente complexo. Wagner tinha a mesma idade que o pai de Nietzsche teria se estivesse vivo. A separação não foi apenas intelectual, foi a ruptura de uma relação de pai e filho. Aqui está o que está escondido. A filosofia madura de Nietzsche pode ser vista como uma elaboração de sua relação com Wagner. Seu ataque ao cristianismo também foi um ataque à última ópera de Wagner. Sua crítica à moralidade de escravo era, em parte, uma crítica ao nacionalismo de Wagner. Wagner se tornou o exemplo negativo, mas ele não podia admitir isso, porque admitir significaria reconhecer o quanto ainda precisava da aprovação de Wagner. O caso de Los Salomé revela padrões semelhantes. Em 1882, Nietzsche conheceu Lou Salomé, uma brilhante jovem russa de 21 anos. Todo o arranjo desmoronou em poucos meses, deixando Nietzsche emocionalmente devastado. O que ele nunca admitiu foi que Lou o rejeitou tanto intelectual quanto pessoalmente.
Nietzsche afirmava que queria apenas companhia filosófica, mas seus cadernos privados revelam desejo sexual, anseio romântico. Mas aqui está a influência oculta. Assim falou Zaratustra foi escrito logo após esses acontecimentos. O livro é sobre um profeta que desce de sua montanha, não consegue encontrar discípulos receptivos e retorna à solidão. Isso é Nietzsche lidando com sua rejeição. Depois, há a influência de Schopenhauer, que é mais profunda do que Nietzsche jamais admitiu. Ele afirmava ter superado Schopenhauer, mas se você olhar de perto, Schopenhauer está em toda parte. A vontade de poder é essencialmente a vontade de Schopenhauer, apenas com outro nome. Isso não é superar Schopenhauer, é aceitar seu diagnóstico enquanto rejeita sua prescrição. Há também a influência oriental que Nietzsche mal reconheceu. Ele se apresentou como um filósofo exclusivamente europeu, mas ele leu extensivamente sobre o budismo, o hinduísmo e o zoroastrismo. O conceito dele de eterno retorno reflete ideias do hinduísmo e do budismo. Seu Zaratustra é explicitamente nomeado em homenagem ao fundador do zoroastrismo. No entanto, Nietzsche insistia que era fundamentalmente contrário à filosofia oriental. Por quê? Possivelmente porque reconhecer a influência oriental minaria sua reivindicação de originalidade. A influência oculta final é a mais simples, a solidão. Nietzsche viveu a maior parte da vida adulta essencialmente sozinho, viajando, morando em quartos alugados, comendo e trabalhando isolado. Sua filosofia celebra a solidão como necessária para a grandeza, mas há um desespero por trás disso. Zaratustra termina com o profeta retornando à sua caverna, deixando a humanidade para trás. Isso é apresentado como triunfante, mas leia como alguém que falhou em se conectar com os outros, que acabou sozinho, não por escolha, mas por incapacidade de manter relacionamentos. De repente, isso parece menos um triunfo e mais uma tragédia. Em 1900, 15 meses após a morte de Nietzsche, Sigmund Freud escreveu que se privou do prazer de ler Nietzsche porque temia encontrar ideias que acreditava serem descobertas originais suas. Freud mais tarde admitiu que Nietzsche havia alcançado um autoconhecimento maior do que qualquer ser humano que já viveu. Mas aqui está a implicação perturbadora. Se Nietzsche compreendia a mente humana melhor do que qualquer um, e se ele passou sua última década mergulhando na loucura, o que isso nos diz sobre a relação entre o insight psicológico e a estabilidade mental? Carl Jung foi ainda mais longe. Ele leu Assim Falou Zaratustra como um documento psicológico, não filosófico. A jornada de Zaratustra, Jung interpretou como a mente inconsciente de Nietzsche, descrevendo sua própria fragmentação. Os vários personagens não eram arquétipos filosóficos, mas partes da própria psique de Nietzsche que ele havia separado e não conseguia reintegrar. Segundo Jung, o conceito de Übermensch de Nietzsche representava uma inflação do ego, uma identificação com energias arquetípicas que nenhuma psique individual pode conter. Quando você se identifica com um arquétipo, quando começa a acreditar que não é apenas uma pessoa, mas um destino, um profeta, você perde o contato com suas limitações humanas. O ego se expande além de sua capacidade e eventualmente se despedaça. Foi isso que Jung achou que aconteceu com Nietzsche. As cartas finais de Nietzsche, de janeiro de 1889, trazem essa evidência. Ele as assinou como Dionísio Crucificado e Nietzsche César. Ele escreveu para Cosima Wagner, Ariadne, Eu te amo, Dionísio. Ele escreveu: preferiria ser professor em Basileia do que Deus. Mas não ousei levar meu egoísmo pessoal tão longe a ponto de omitir a criação do mundo por causa disso. Essas não são palavras de quem brinca com jogos filosóficos, mas de quem teve seu senso de si mesmo dissolvido. Aqui está o enigma psicológico. Essas delírios finais eram descontínuos em relação ao trabalho anterior de Nietzsche ou eram o ponto final lógico? Durante toda a década de 1880, Nietzsche vinha avançando em direção a uma filosofia de autossuperação,
de transcender as limitações humanas. Em Ecce Homo, escrito pouco antes do colapso, ele já se autodenominava um destino. As cartas da loucura soam como Ecce Homo. Levando isso um passo adiante, isso levanta a possibilidade perturbadora de que a própria filosofia de Nietzsche fosse uma forma de loucura. Se você realmente tentar superar a si mesmo, transcender as limitações humanas, corre o risco de perder o contato com a realidade. A linha entre a visão profética e o delírio psicótico é muito tênue. As interpretações psicanalíticas vão mais fundo. Elas perguntam: do que Nietzsche estava fugindo? Uma resposta é o trauma. O pai de Nietzsche morreu quando ele tinha 4 anos. Após convulsões e deterioração mental, Nietzsche viu seu pai reduzido a uma casca convulsionante. A psicanálise clássica apontaria a perda do pai em um estágio crucial do desenvolvimento. A identificação com o pai ausente, a tentativa de se tornar o pai por meio de realizações intelectuais. Medo de sofrer o mesmo destino. E, claro, ele sofreu. Seu colapso final refletiu o do pai. Sob essa perspectiva, a filosofia do amor fati de Nietzsche parece um elaborado mecanismo de defesa contra uma ansiedade avassaladora. Se ficar apavorado, enlouquece igual seu pai. Você tem 2 escolhas: desespero ou ressignificar. Nietzsche escolheu ressignificar. Ele construiu uma filosofia que tornou o sofrimento não apenas aceitável, mas necessário. Considere o conceito dele de ressentimento. Ressentimento é o rancor que fermenta nos fracos em relação aos fortes. Mas vários críticos inverteram essa ideia. E se o conceito de Nietzsche for ele mesmo movido pelo ressentimento? Ele era doente, fracassou nos relacionamentos, nunca alcançou reconhecimento durante seus anos produtivos e viu seus livros venderem mal. A partir dessa posição de fracasso, Nietzsche construiu uma filosofia que dizia: as pessoas bem-sucedidas não são realmente superiores. Eles são animais de rebanho. A verdadeira grandeza exige isolamento, sofrimento e rejeição. Isso é ressentimento clássico, incapaz de alcançar o que você deseja. Você declara que aquilo que deseja é, na verdade, inferior. O mesmo se aplica ao Übermensch. Em um nível, é um ideal filosófico genuíno, mas psicologicamente também é claramente uma fantasia de compensação. Nietzsche não era o que a sociedade valorizava, então criou um novo padrão, tornando irrelevantes suas faltas. Isso é clássico. Defesa narcisista. Mesmo assim, paradoxalmente, essa defesa narcisista pode ter sido essencial para Nietzsche criar sua obra. Seus problemas psicológicos impulsionaram suas inovações filosóficas. A defesa narcisista também foi a fonte de uma percepção genuína. Cada leitor deve responder: Nietzsche foi um gênio levado à loucura por buscar a verdade honestamente demais? Ou ele era um homem doente que criou uma filosofia para justificar sua doença? Sua psicologia era a fonte de sua percepção ou a distorção que torna sua percepção pouco confiável? Esse é o paradoxo de Nietzsche. Quanto mais doente ele ficava, mais profunda sua filosofia se tornava, até o momento em que sua mente se despedaçou completamente. E ficamos nos perguntando se esse colapso final foi o resultado inevitável de ter ido longe demais. Em 2017, supremacistas brancos marchando em Charlottesville citaram Nietzsche. No mesmo ano, empreendedores do Vale do Silício citaram suas palavras em palestras TED. Jordan Peterson deu palestras para milhões sobre os insights de Nietzsche, enquanto filósofos de esquerda publicaram livros reivindicando-o como um crítico do capitalismo. De alguma forma, o mesmo filósofo alemão falecido estava, ao mesmo tempo, inspirando fascistas, bilionários da tecnologia, psicólogos conservadores e radicais de esquerda. Isso não é apenas uma má interpretação, isso é a filosofia de Nietzsche funcionando como um teste de Rorschach. A alt-right não estava lendo textos fabricados, eles estavam lendo o próprio Nietzsche, os ataques à igualdade, a celebração da hierarquia, o desprezo pelos fracos. Eles acharam trechos que pareciam validar sua visão de mundo. Não estavam totalmente errados. Está lá. O Vale do Silício apresenta uma apropriação completamente diferente.
Os empreendedores de tecnologia adoram Nietzsche porque se veem na descrição dele de indivíduos excepcionais que quebram regras. Eles veem suas palavras como validação de jornadas brutais. Mover-se rápido e quebrar as coisas soa como algo nietzschiano, mas essa interpretação ignora quase tudo que é importante. Ele não estava celebrando a inovação tecnológica, né? Ele estava falando sobre transformação espiritual. Além disso, Nietzsche desprezava a cultura comercial. Ele veria os bilionários da tecnologia como exemplos do último homem. Pessoas que criaram a felicidade e eliminaram o sofrimento acabam removendo as condições para a verdadeira grandeza. Mas a má interpretação do Vale do Silício revela algo. A linguagem de Nietzsche é sedutora. Você pode ler o ataque dele à moralidade de escravo como uma permissão para ignorar os críticos. É filosofia como autoajuda para pessoas que já estão vencendo. Depois temos Jordan Peterson, que interpreta Nietzsche como alguém fundamentalmente preocupado com significado e responsabilidade. Peterson enfatiza a crítica de Nietzsche ao niilismo, enquanto minimiza sua crítica à moralidade tradicional. Ele faz Nietzsche soar quase como um conservador, mas a interpretação de Peterson domestica Nietzsche. O verdadeiro Nietzsche não estava tentando preservar a ordem, ele estava tentando destruir a ordem existente. O Nietzsche de Peterson é Nietzsche, mas com o perigo removido. Enquanto isso, filósofos de esquerda tentaram resgatar Nietzsche. Eles destacam a crítica ao poder e desmascaram reivindicações morais como interesses. Mas há um problema. Ele não usava esses insights para apoiar movimentos igualitários, ele os usava para atacar o igualitarismo. Ao mostrar que a moralidade cristã expressava o ressentimento dos escravos, ele não apoiava os escravos, mas sim os senhores. O que chama a atenção é como cada grupo está confiante de que entendeu o verdadeiro Nietzsche, enquanto todos os outros o distorceram. Todos citam trechos que sustentam sua interpretação. Isso sugere algo importante. A obra de Nietzsche é realmente ambígua, realmente suporta múltiplas interpretações, realmente contém contradições. Ele escrevia em aforismos, declarações provocativas que não explicava completamente. Ele usava ironia e hipérbole. Ele evitava deliberadamente a filosofia sistemática. Esse estilo era intencional. Nietzsche queria que os leitores lutassem com seus textos. Ele não queria discípulos, queria criar filósofos. Então, de certo modo, todas essas interpretações concorrentes podem ser exatamente o que ele pretendia. O problema é que algumas interpretações levam a políticas realmente prejudiciais, e o estilo de Nietzsche torna quase impossível descartar definitivamente as interpretações prejudiciais. A avaliação mais honesta provavelmente é que Nietzsche é ao mesmo tempo valioso e perigoso, perspicaz e limitado. Seus insights psicológicos continuam profundos, sua crítica ao auto-engano, seu reconhecimento de que a filosofia é sempre pessoal. Essas são contribuições permanentes, mas suas soluções são em grande parte inutilizáveis. O Übermensch é um ideal impossível. Sua celebração da hierarquia entra em conflito com a igualdade humana. Então, ficamos com Nietzsche como uma provocação permanente, alguém que força perguntas desconfortáveis sem oferecer respostas viáveis. Cada geração redescobre Nietzsche, encontra perguntas diferentes relevantes e toda geração luta com o mesmo problema. Como usar o que há de valioso em Nietzsche sem permitir o que há de perigoso? Em 1961, o físico Werner Heisenberg afirmou que a mecânica quântica confirmou a ideia de Nietzsche sobre a inexistência de realidade objetiva, apenas perspectivas. Ele não foi o único cientista a notar essa conexão. Ao longo do século XX, vários cientistas concluíram de forma independente que Nietzsche, de alguma forma, havia antecipado suas descobertas um século antes, como se sua especulação filosófica tivesse, acidentalmente, descrito a estrutura real da realidade. Mas como um filósofo do século XIX que nada sabia sobre mecânica quântica, poderia descrever percepções que exigiriam física avançada
para serem descobertas? A explicação racional é que esses cientistas estavam projetando suas próprias descobertas nos textos de Nietzsche, mas a explicação alternativa é ainda mais perturbadora. E se o perspectivismo de Nietzsche não fosse apenas uma posição filosófica, mas de alguma forma estivesse correto? Considere a doutrina do perspectivismo de Nietzsche. Ele argumentou que não existem fatos, apenas interpretações, que toda observação é feita a partir de uma perspectiva particular que molda o que pode ser visto. Isso não era apenas ceticismo, Nietzsche estava fazendo uma afirmação metafísica. Perspectivas existem em todos os níveis. Compare isso com a mecânica quântica, em especial o efeito do observador. Sistemas quânticos não têm propriedades definidas até serem medidos. Antes da observação, as partículas existem em superposição. Somente quando um observador faz uma medição é que o sistema colapsa. Não há realidade independente da observação. Isso é assustadoramente parecido com a posição de Nietzsche. A conexão se estende ao princípio da incerteza de Heisenberg, que afirma que você não pode conhecer simultaneamente a posição e o momento de uma partícula. Isso não é só sobre limitações de medição, é algo fundamental para a realidade. O conhecimento tem limites inerentes, não por causa da inadequação humana, mas por causa da própria estrutura da realidade. Mas as conexões vão mais fundo. O conceito de vontade de poder de Nietzsche não é, em primeiro lugar, sobre a psicologia humana. É um princípio cosmológico. Tudo o que existe expressa a vontade de poder, o impulso de descarregar força. Os sistemas físicos não permanecem em equilíbrio, eles estão constantemente trocando energia. Tudo é vontade de poder. A característica fundamental da realidade é a força ativa buscando se expressar. Compare isso com a compreensão da física contemporânea de que a realidade é fundamentalmente sobre troca de informação e energia. Partículas são mais bem entendidas como processos, não como coisas. O universo não é feito de objetos, ele é feito de interações. Ser é tornar-se. Essa é a ontologia de Nietzsche, depois há o eterno retorno. A ideia é que se o tempo é infinito e a matéria é finita, toda a configuração possível da matéria deve eventualmente se repetir. A cosmologia moderna considera isso. Algumas versões sugerem que o universo pode ser cíclico, expandindo após um Big Bang, contraindo e explodindo novamente. Outras teorias envolvem a inflação eterna, criando universos infinitos. Nietzsche não tinha como conhecer a cosmologia do Big Bang. Ainda assim, a ideia do eterno retorno de Nietzsche descreve cenários que a física moderna debate seriamente. Considere como o perspectivismo de Nietzsche se aplica à inteligência artificial. Se a inteligência é fundamentalmente sobre processar informações a partir de uma perspectiva particular, então a inteligência artificial não está apenas simulando inteligência, mas realmente a exibindo. Sistemas de inteligência artificial criam perspectivas distintas. Isso é o perspectivismo nietzschiano aplicado à inteligência das máquinas, e se a inteligência artificial continuar se desenvolvendo, eventualmente alcançando inteligência geral. O conceito de Übermensch de Nietzsche se aplicaria uma inteligência artificial que pudesse reescrever seu próprio código, transcender sua programação original, criar novos valores que seriam autossuperação no sentido de Nietzsche? Talvez o Übermensch não seja um humano do futuro, mas uma inteligência artificial do futuro. Agora, considere como a crítica de Nietzsche à verdade se aplica aos ecossistemas de informação pós-modernos, às redes sociais e à crise de autoridade epistêmica. Nietzsche argumentou: não existem fatos, apenas interpretações. Isso parecia radical em sua época. Agora isso descreve a experiência cotidiana. Num mundo de feeds algorítmicos, todos veem realidades personalizadas. Vivemos no perspectivismo nietzschiano, querendo ou não. Nietzsche previu isso, mas não ofereceu soluções. Talvez estejamos em transição, no que Nietzsche chamou de fase nihilista, onde os antigos valores colapsaram, mas novos ainda não surgiram. Talvez nossa crise epistêmica seja exatamente o que ele previu.
a morte da verdade compartilhada. Também há uma sobreposição fascinante entre o eterno retorno de Nietzsche e a teoria da simulação. Se a realidade é computacional, se alguma civilização avançada está rodando simulações da história, então o eterno retorno se torna literalmente verdadeiro. Sua vida é simulada repetidas vezes. O experimento mental de Nietzsche descreve acidentalmente uma hipótese que físicos e filósofos agora debatem seriamente. Por fim, considere a moralidade senhor-escravo de Nietzsche. No contexto das tecnologias de aprimoramento futuro, se desenvolvermos engenharia genética, implantes neurais, extensão da vida, enfrentaremos questões que a filosofia de Nietzsche aborda diretamente. Todos deveriam ser aprimorados? Se o aprimoramento cria uma superioridade genuína, isso justifica a hierarquia? Alguns transhumanistas abraçam exatamente essa visão, citando Nietzsche explicitamente. Eles querem superar as limitações biológicas, tornar-se pós-humanos. Este é o Übermensch como um projeto tecnológico. Outros se horrorizam vendo isso como engenharia da desigualdade. As duas respostas são justificáveis por distintas visões nietzschianas. Essas conexões especulativas revelam algo importante. A filosofia de Nietzsche continua sendo estranhamente produtiva. Ela continua gerando novas perguntas à medida que a tecnologia e a ciência se desenvolvem. Seu perspectivismo se relaciona com a mecânica quântica. Sua vontade de poder descreve sistemas complexos. Seu eterno retorno se conecta à cosmologia. Nada disso prova que Nietzsche estava certo, mas mostra que sua filosofia lidava com questões fundamentais que continuam recorrentes. O que é a realidade? O que é a verdade? O que os humanos devem se tornar? Mais importante do que acertar as respostas é fazer as perguntas corretamente. Ele mostrou como é o questionamento radical. Esse é o valor permanente dele. Não são as afirmações específicas, mas sim o método, a coragem, a disposição de pensar de forma ousada. Em seus cadernos finais, antes do colapso, Nietzsche rabiscou uma frase que nunca publicou. A ampulheta eterna da existência é virada de cabeça para baixo repetidas vezes, e você junto com ela. Grão de poeira. Ele não estava falando metaforicamente, em trechos que sua irmã considerou perturbadores demais para incluir. Nietzsche explorou se o eterno retorno poderia ser fisicamente real, se o universo opera em um ciclo fechado de matéria, se rearranjando infinitamente, e se isso significa: você já viveu sua vida um número infinito de vezes e vai repeti-la para sempre, sem escapatória, sem variação, sem esperança de quebrar o ciclo. Este é Nietzsche em seu momento mais aterrorizante, o filósofo que olhou para o abismo e relatou o que viu, mas a maioria dos leitores o suaviza. Eles transformam o eterno retorno em um experimento psicológico, eles o tornam seguro. Mas e se Nietzsche quis dizer isso literalmente? E se o universo for realmente cíclico e a consciência estiver presa em um loop infinito? Comece com o argumento cosmológico. Nietzsche raciocinou que o tempo é infinito e a matéria é finita. Se você tem tempo infinito, mas apenas configurações possíveis finitas, então toda configuração deve se repetir. Este momento, este pensamento, você já o experimentou infinitas vezes antes e vai experimentá-lo infinitas vezes novamente. Nada muda, a física moderna não refutou isso. Alguns modelos cosmológicos envolvem universos cíclicos. Se esse ciclo for eterno, então a lógica de Nietzsche se mantém. Sua vida exata se repetiria. Talvez não no próximo ciclo, mas eventualmente, dado o tempo infinito, os átomos se organizariam exatamente como estão agora. Mas aqui está o que torna isso realmente sombrio. Se a recorrência eterna for real, você não tem livre-arbítrio. Cada escolha que você faz, você já fez infinitas vezes antes. A sensação de escolha é uma ilusão. Você é uma gravação em loop infinito e isso tem uma implicação assustadora. Se você está sofrendo agora, já experimentou esse sofrimento infinitas vezes e vai experimentá-lo infinitas vezes mais. Não há escapatória nem redenção, apenas a repetição eterna de cada momento, inclusive dos piores.
Todo sofrimento que existe já existiu para sempre e existirá para sempre. É por isso que amor fati assume um significado tão sombrio. Se o eterno retorno for real, a única resposta psicologicamente suportável é afirmá-lo completamente. Você deve amar o seu sofrimento porque ele é eterno. A alternativa é o desespero eterno. Amor fati não é um conselho inspirador, é uma necessidade existencial. Ame isso ou enlouqueça, mas Nietzsche foi ainda mais fundo. Em anotações não publicadas, ele explorou se a própria consciência poderia ser eterna. Seu corpo morre, os átomos se dispersam, mas dado o tempo infinito, esses átomos eventualmente irão se recombinar. Sua consciência vai emergir de novo, experimentar a vida de novo, morrer de novo, repetidas vezes. Você não é realmente mortal, você está preso em um renascimento eterno. O budismo ensina algo semelhante, mas apresenta isso como sofrimento. Podemos escapar, mas Nietzsche rejeitou esse caminho. Não há nirvana nem saída da existência. A consciência ela é matéria configurada de uma certa maneira e essa configuração vai se repetir. Você não pode escapar do ser. Alguns intérpretes sugerem que a loucura de Nietzsche foi uma tentativa de escapar do eterno retorno. Se você está preso em um loop infinito, talvez a loucura seja a única variação possível. Talvez seu colapso final tenha sido uma tentativa inconsciente de quebrar o padrão ao despedaçar o próprio eu. Exceto que você não escapa, porque o loop vai se repetir e a consciência vai emergir novamente. Ou talvez a loucura fosse admitir. O momento em que Nietzsche compreendeu totalmente que o eterno retorno não era uma metáfora, mas sim a realidade. O momento em que ele viu vidas passadas infinitas se estendendo para trás e vidas futuras infinitas se estendendo para frente. Esse reconhecimento poderia abalar qualquer mente. Como você mantém a sanidade quando percebe que está preso à existência para sempre? Há uma outra interpretação sombria de que a filosofia de Nietzsche é fundamentalmente antinatalista. Se o eterno retorno é real, se a consciência está presa em um ciclo infinito, então cada nascimento é um crime infinito. Você não está dando uma vida a alguém, mas condenando essa pessoa a sofrimento e vidas infinitos. Nietzsche nunca afirmou isso explicitamente, mas sua lógica aponta para outro lugar. Se você aceita o eterno retorno, como pode justificar a reprodução? O ato mais misericordioso seria a extinção, mas aqui está a armadilha. Mesmo se a humanidade for extinta, a consciência renascerá. Dado o tempo infinito e matéria finita, a vida eventualmente retornará. Você não pode acabar com a consciência acabando com a humanidade. Isso é o niilismo cosmológico de Nietzsche, a ideia de que nada importa porque tudo se repete. Civilizações surgem e caem para sempre. As mesmas guerras, o mesmo sofrimento se repetindo sem fim. Nada do que você faz importa porque já foi feito e será feito novamente. E ainda assim, Nietzsche afirmou que isso deve ser afirmado. Por quê? Talvez porque a alternativa seja pior. Se você rejeita o eterno retorno, se você odeia a sua vida, você deve odiá-la para sempre. Mas se você a afirma, você transforma a prisão em lar. Você ainda está preso, mas está preso em algo que você ama. Este pode ser o ensinamento supremo de Nietzsche, que o sentido não é encontrado na transcendência, mas na afirmação. Não é inspirador, é escolher o menor dos horrores. Há também a interpretação sombria do Übermensch como um ideal impossível que destrói todos que tentam alcançá-lo. E se toda tentativa genuína de transcender as limitações humanas destruir a pessoa que a tenta, Nietzsche tentou e enlouqueceu. E se o Übermensch não pode existir porque o eu não sobrevive à transformação? Você não pode superar a si mesmo sem se destruir? Então o Übermensch não é uma humanidade superior, mas sim a extinção da humanidade. Isso pode explicar por que ninguém alcançou o Übermensch. Não porque as pessoas não tenham coragem, mas porque o objetivo é incoerente. A filosofia de Nietzsche é um elaborado manual de instruções para a autodestruição, disfarçado de caminho para a transcendência. E se Nietzsche, a mente filosófica mais forte de sua geração, não conseguiu suportar o que descobriu,
que esperança resta para o resto de nós? Podemos fingir que a filosofia dele é inspiradora, mas por baixo permanece a visão original. A consciência presa no eterno retorno, a vontade de poder girando sem sentido para sempre. Se isso for verdade, talvez a loucura tenha sido a resposta mais sensata. Em 3 de janeiro de 1889, Friedrich Nietzsche envolveu seus braços em torno de um cavalo que estava sendo espancado em uma rua de Turim e colapsou em 11 anos de silêncio. Nesses 11 anos, ele falou às vezes, tocou piano, reconheceu alguns visitantes, mas não escreveu mais filosofia nem explicou o que ocorreu. Sua mãe cuidou dele até morrer em 1897. Depois, sua irmã Elizabeth assumiu e remodelou seu legado durante sua ausência. Às vezes sorrindo, às vezes agitado, mas sempre em outro lugar. Mas aqui está o que assombra todo estudioso de Nietzsche. E se a loucura não fosse um fim, mas uma transformação? E se Nietzsche não tivesse desmoronado, mas sim rompido barreiras? E se aqueles 11 anos de silêncio guardassem verdades que ele procurou a vida toda, mas que não podem ser expressas em palavras? A explicação médica padrão é sífilis terciária, destruindo seu cérebro. Limpo, simples, trágico, mas o momento é suspeito. Nietzsche esteve doente durante toda a sua vida adulta, mas continuou produtivo intelectualmente. Então, no auge de seus poderes criativos, ele desaba de repente, de brilhante filósofo a louco e incoerente em um único instante. O caso do cavalo é nossa única pista. Nietzsche supostamente viu um cavalo sendo chicoteado, correu até o animal, abraçou seu pescoço e desabou chorando. Depois ele passou dias escrevendo cartas bizarras antes de entrar em incoerência permanente. Mas pense no que Nietzsche vinha escrevendo. Em Ex Homo ele escreveu: "Eu conheço meu destino. Um dia meu nome será associado à lembrança de algo tremendo, uma crise sem igual na Terra." Ele não estava prevendo sua influência filosófica séculos depois, ele estava descrevendo algo imediato. O incidente com o cavalo pode ter sido o gatilho, o momento em que a realidade externa e a visão interna colidiram de forma tão violenta que sua psique não conseguiu manter a coerência. Ele passou décadas pensando sobre o sofrimento, sobre a crueldade, e então ele viu o sofrimento encarnado. Ele não só observou, mas se tornou o sofrimento. A fronteira entre ele e o cavalo se dissolveu, e nessa dissolução, talvez, sua estrutura de ego tenha se despedaçado permanentemente. Mas isso foi um colapso ou um avanço? Místicos de todas as tradições descrevem a morte do ego como objetivo da prática espiritual. Você dissolve as barreiras entre o eu e o mundo, experimenta a unidade com a existência. É descrito como iluminação, mas também é descrito como algo aterrorizante. E as pessoas que passam por isso muitas vezes não conseguem funcionar normalmente depois. E se Nietzsche alcançou a iluminação, e se ele realmente conseguiu? Ele superou o próprio eu completamente e não restou nenhum eu? Ele não poderia mais escrever filosofia, ele simplesmente existia além da linguagem, além do pensamento. Isso explicaria por que ele às vezes parecia feliz durante a loucura. Visitantes relataram que ele sorria, cantarolava, estava contente. Se tivesse alcançado a morte do ego e se dissolvido em puro ser, o sofrimento não o afetaria mais. Mas isso também explicaria por que ele não conseguia comunicar isso. Experiências de iluminação são notoriamente inefáveis. Nietzsche passou a carreira tentando expressar percepções que excediam a capacidade da linguagem. Talvez ele finalmente tenha tido uma percepção tão profunda que destruiu completamente sua capacidade de usar a linguagem. Considere suas cartas finais. Ele as assinou como Dionísio e como crucificado, como se tivesse se tornado ambos ao mesmo tempo. Ele escreveu para Cosma Wagner: "Ariadne, eu te amo." A ambiguidade pode ser o ponto. Na dissolução do ego, você não é isso ou aquilo, você é tudo e nada. Nietzsche escreveu sobre a intoxicação dionisíaca, sobre se tornar um com a unidade primordial.
Talvez ele finalmente tenha alcançado isso. A carta dele para Franz Overbeck é ainda mais estranha. Eu preferiria ser um professor de Basileia do que Deus, mas não ousei carregar meu egoísmo particular, a ponto de omitir a criação do mundo por causa disso. Ele está dizendo que é Deus que criou a loucura do mundo. Claramente, exceto em certos estados de consciência, você realmente sente que está criando o mundo, como se o universo estivesse tomando consciência de si mesmo. Se Nietzsche experimentou isso, se ele teve um momento de se reconhecer como a base de todo o ser, isso explicaria a grandiosidade. Existe uma possibilidade mais sombria. Nietzsche pode ter visto algo que não deveria. Ele passou décadas desmontando cada ilusão reconfortante e, quando destruiu toda a proteção, o que viu, destruiu. Seus cadernos de 1888 contêm trechos perturbadores demais para suas obras finalizadas. Se ele teve um momento de ver completamente através da ilusão, esse momento pode ter destruído a própria estrutura que torna possível uma experiência coerente. Ou talvez ele tenha visto o eterno retorno não como um conceito abstrato, mas como uma percepção direta. Imagine de repente se lembrar de vidas passadas infinitas, de repetições infinitas deste exato momento. Isso pode ter sido o que o quebrou. A mente pode lidar com a ideia de recorrência eterna. Ela não consegue lidar com a experiência disso. Existe a possibilidade perturbadora de Nietzsche ter escolhido a loucura como fuga voluntária de uma realidade insuportável. Ele disse que certas verdades são tão terríveis que enlouquecem as pessoas. E se ele deliberadamente se empurrou para além do limite, finalmente se rendendo à dissolução que vinha abordando filosoficamente há anos, isso faria de sua loucura a expressão máxima de sua filosofia, a superação completa de si mesmo. Mas nunca saberemos, porque Nietzsche não deixou nenhuma explicação. A pessoa que poderia ter nos contado o que aconteceu desapareceu naquele momento na rua de Turim. O que restou foi um corpo que respirava, comia, ocasionalmente falava, mas nunca mais produziu um pensamento coerente. O que ele viveu nesses 11 anos? Não sabemos. Ele não podia contar, mas visitantes às vezes diziam que ele tocava piano. Às vezes ele de repente falava uma frase completa e depois voltava ao silêncio. Às vezes ele chorava. Às vezes sorria como se estivesse ouvindo uma piada que mais ninguém podia ouvir. Ele estava em algum lugar experimentando algo, mas onde? O quê? A possibilidade mais perturbadora é que ele estava tentando nos dizer algo, mas já não conseguia mais fazer as palavras funcionarem. Que aqueles 11 anos foram ele tentando comunicar uma percepção tão profunda que rompeu com a linguagem. Mas nós não conseguimos entender. O abismo entre a experiência dele e a nossa compreensão era grande demais. Ele cruzou um limite e a porta se fechou atrás dele. Nietzsche morreu em 25 de agosto de 1900, 11 anos após o incidente com o cavalo. Suas últimas palavras, segundo sua irmã, foram murmurar, coçar, fiquei mudo, mãe, eu sou burro. Se ele disse isso e se tinha significado, tudo é desconhecido. O homem que passou a vida buscando a verdade além da ilusão nos deixou com uma última ilusão, seu próprio silêncio, que podemos interpretar como quisermos, mas nunca compreender de verdade. E talvez isso seja adequado. Nietzsche dizia que a verdade é perspectivista e que só existem interpretações, não fatos. O próprio capítulo final dele é exatamente isso. Ele se tornou o texto nietzschiano perfeito, ambíguo, contraditório, convidativo, com leituras infinitas, sem oferecer um significado final. Ele desapareceu dentro da própria filosofia e nos deixou pensando se o que chamamos de loucura dele foi tragédia ou triunfo, fim ou transformação, colapso ou o avanço que ele buscava desde o início. O mistério permanece. E ao permanecer, ela faz a pergunta que toda a filosofia dele fazia: o que você está disposto a sacrificar para conhecer a verdade? O que você daria para ver a realidade sem ilusões? Você arriscaria sua sanidade? Nietzsche respondeu sim e pagou o preço.
Se ele encontrou o que procurava, se o preço valeu a pena, não podemos dizer. Só podemos olhar para aqueles 11 anos de silêncio e imaginar quais segredos eles contêm. E talvez só imaginar baste. Talvez o mistério ensine que certas perguntas não têm resposta e algumas verdades não podem ser ditas. Algumas jornadas vão além da própria linguagem. Nietzsche foi até lá. Ele nos deixou mapas, avisos, convites, mas não pôde nos contar o que encontrou. Talvez seja porque não existem palavras para isso. Talvez nunca tenham existido. Em 1882, Nietzsche escreveu: "Temo que não nos livremos de Deus, porque ainda acreditamos na gramática." É uma das declarações mais estranhas dele, e a maioria dos leitores passa por ela sem entender o que ele quer dizer. Essa frase traz um dos principais insights de Nietzsche, que a própria estrutura da linguagem nos aprisiona em certas formas de pensar, que a gramática que usamos nos força a ver o mundo em termos de sujeitos e objetos, causas e efeitos, coisas que agem e coisas que são agidas. E enquanto pensarmos nesses termos, enquanto estivermos aprisionados pela estrutura das nossas frases, não conseguiremos escapar de pressupostos metafísicos que já não fazem mais sentido. Deus vive sempre que falamos. Acho que porque essa estrutura de frase pressupõe um eu que faz o pensamento, um sujeito por trás da ação, exatamente o tipo de entidade metafísica que morre com Deus. É por isso que Nietzsche ficou cada vez mais frustrado com a filosofia tradicional. A filosofia usa a linguagem para buscar a verdade. Mas e se a própria linguagem tornar certas verdades impossíveis de expressar? E se o meio da filosofia, o argumento racional em frases gramaticais, te obrigar a fazer certas suposições, você está tentando escapar? Você não pode usar as ferramentas do mestre para desmontar a casa do mestre. Você não pode usar a gramática sujeito-predicado para escapar da metafísica de sujeitos e predicados. Considere como falamos sobre pensar. Dizemos, eu penso, ou um pensamento me ocorre, ou eu tive uma ideia. Cada uma dessas formulações pressupõe um eu que é separado de seus pensamentos, um pensador que tem ideias, da mesma forma que você pode ter posses. Mas e se isso estiver invertido? E se pensar não for algo que você faz, mas algo que acontece, e o você é apenas uma ficção conveniente? Nós criamos depois do fato para organizar o caos dos processos mentais. Nietzsche acreditava cada vez mais que isso era verdade, mas ele não conseguia expressar isso claramente porque a linguagem o força a escrever "eu acredito", o que imediatamente restabelece o próprio eu que ele está tentando questionar. Esse é um dos motivos pelos quais a escrita de Nietzsche se tornou cada vez mais fragmentada, cada vez mais aforística. O ensaio filosófico tradicional, com seus argumentos lineares e progressão lógica, pressupõe que a verdade pode ser alcançada por meio do discurso racional. Mas e se as verdades que Nietzsche buscava não pudessem ser alcançadas dessa forma? E se elas exigissem um modo de expressão completamente diferente? Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche abandona quase totalmente o argumento filosófico. Em vez disso, ele escreve algo parecido com poesia, como escritura, como mitologia. Zaratustra fala em parábolas e metáforas. Ele não argumenta a favor do eterno retorno. Ele o apresenta como uma visão, um sussurro de um demônio, algo que precisa ser experimentado em vez de provado. Ele não define o Übermensch, ele o evoca por meio de imagens, de histórias, através do próprio personagem Zaratustra. Por que essa mudança? Porque Nietzsche percebeu que seus insights mais profundos não podiam ser comunicados por meio da prosa filosófica tradicional. Você não pode convencer alguém a entender o eterno retorno. Não pode provar que a pessoa deve afirmar a vida apesar do sofrimento. Essas não são posições que você alcança por meio da lógica. São posturas existenciais, modos de estar no mundo, e precisam ser mostradas em vez de apenas ditas, evocadas em vez de demonstradas. É por isso que Nietzsche se preocupava tanto com o mal-entendido. Ele sabia que seu trabalho seria lido de forma errada,
mal interpretado, distorcido para servir a propósitos que ele nunca pretendeu. O problema não era só que as pessoas eram burras ou mal intencionadas, mas sim estrutural, inerente à natureza da comunicação. Para escrever, ele precisava da linguagem, mas a linguagem é inerentemente pública, convencional, feita para a comunicação comum sobre coisas comuns. Como usar esse meio para expressar algo radicalmente novo, algo que desafia as próprias categorias que a linguagem pressupõe? Nietzsche escreveu que cada palavra é um preconceito, um pré-julgamento que força a experiência a se encaixar em categorias predeterminadas. Ao nomear algo, você deixa de enxergá-lo de forma nova e passa a ver só o que a palavra permite. É por isso que os poetas lutam constantemente contra a linguagem, tentando fazer com que as palavras façam coisas para as quais não foram criadas, tentando expressar experiências que vão além das categorias convencionais. E é por isso que a filosofia, que usa a linguagem de forma mais convencional, mais cuidadosa, mais lógica, talvez seja a menos capaz de verdadeira inovação. Considere a palavra Deus. Ela está carregada de associações, com séculos de debate teológico, com ressonâncias emocionais. Quando Nietzsche escreve que Deus está morto, ele sabe que cada leitor traz seu próprio entendimento do que Deus significa. Para alguns, significa a divindade cristã. Para outros, significa qualquer fundamento transcendente de valor. Para outros ainda, significa tradição, autoridade, o próprio sentido. Nietzsche não controla como a frase é entendida. A linguagem foge da intenção do autor ao ser escrita. É por isso que Nietzsche era, ao mesmo tempo, obcecado em ser compreendido e convencido de que não seria entendido até muito tempo depois de sua morte. Ele escreveu em Ecce Homo, com sua grandiosidade característica: Eu não sou um homem, eu sou dinamite. Mas ele também escreveu de forma mais sóbria, que estava escrevendo para leitores que não existiriam por gerações, pessoas que teriam vivido as catástrofes que ele previu e que finalmente poderiam entender sobre o que ele estava alertando. O problema da comunicação filosófica se torna ainda mais agudo quando você está tentando comunicar algo que mina toda a estrutura do leitor. Ao argumentar em uma estrutura compartilhada, a comunicação é mais simples. Você pode apontar evidências, construir argumentos lógicos, apelar para intuições compartilhadas, mas se você está tentando fazer alguém perceber que toda a estrutura dela é problemática, como você faz isso? Qualquer argumento que você fizer será entendido dentro da estrutura existente deles, o que neutraliza o desafio. É por isso que Nietzsche passou a usar cada vez mais o choque, a provocação, a exageração. Ele fazia afirmações escandalosas, não por acreditar nelas, mas para sacudir os leitores de suas suposições. Quando ele escreve que as mulheres ainda não são capazes de amizade, ele não está fazendo uma análise sociológica cuidadosa. Ele está tentando provocar, fazer você ficar irritado o suficiente para pensar, para questionar suposições que você nem sabia que tinha. Mas essa estratégia saiu pela culatra de forma espetacular. Os leitores levaram suas provocações ao pé da letra. Eles não perceberam a ironia, o exagero, a ousadia deliberada. Eles o interpretaram como se estivesse fazendo afirmações diretas e então concordavam ou discordavam, perdendo completamente o sentido. Nietzsche queria transformar a forma como as pessoas pensam, mas a maioria dos leitores apenas extraía opiniões de sua obra e as classificava como coisas em que Nietzsche acreditava. Isso levou Nietzsche a um profundo pessimismo em relação à comunicação. Ele escreveu que a compreensão exige experiências semelhantes. Você não pode explicar cor para alguém cego de nascença, você não pode explicar música para alguém que é surdo. E você não pode explicar os insights de Nietzsche para alguém que não sofreu, não questionou profundamente, radicalmente, não viveu a morte de Deus em sua própria vida. A comunicação exige um terreno comum, mas Nietzsche estava tentando se comunicar de além do terreno em que a maioria das pessoas está. Isso está ligado ao seu conceito de escrita esotérica e esotérica, que ele tomou emprestado da filosofia antiga.
A escrita esotérica é para o público, para leitores comuns, para pessoas que querem respostas claras e verdades simples. A escrita esotérica é para poucos, para aqueles que têm ouvidos para ouvir, para aqueles capazes de entender significados mais profundos. Grandes filósofos, Nietzsche acreditava, sempre escreviam em ambos os níveis simultaneamente. A superfície é acessível a todos, mas abaixo da superfície existe um ensinamento mais profundo, disponível apenas para aqueles que sabem ler. Nas entrelinhas, Nietzsche afirmava escrever dessa maneira ele mesmo. O significado óbvio de seus textos, os aforismos chocantes e afirmações provocativas, esse é o nível esotérico. Mas para leitores atentos, capazes de perceber padrões, ironias e ressalvas em sua obra, há um ensinamento mais profundo. O problema é que a maioria dos leitores nunca passa da superfície. Eles se chocam com seu ataque ao cristianismo e não entendem o que ele realmente diz sobre valores. Eles ficam horrorizados com sua crítica à piedade e nunca percebem sua preocupação com a saúde psicológica. Isso cria uma situação trágica. Nietzsche precisa de leitores que possam compreendê-lo, mas compreendê-lo exige capacidades que são extremamente raras. Você precisa ser capaz de tolerar uma incerteza radical. Você precisa ser capaz de pensar contra suas próprias suposições mais profundas. Você precisa ser capaz de sustentar várias ideias contraditórias simultaneamente, sem se apressar para resolvê-las. Poucos conseguem fazer isso. A maioria das pessoas busca certeza, consistência e respostas claras. E para essas pessoas, a obra de Nietzsche é perigosa porque elas vão extrair mensagens simples de textos complexos e agir com a certeza que ele estava tentando minar. Nietzsche também lutou com a dimensão temporal da comunicação. Ele escrevia na década de 1880 e já tentava tratar de problemas que só surgiriam plenamente anos depois. Como você escreve sobre a morte de Deus quando a maioria das pessoas ainda acredita em Deus? Como você alerta sobre o niilismo quando a cultura ainda é confiante e otimista? Como você descreve a crise de sentido quando o sentido parece estar seguro? Você está basicamente falando do futuro para o presente, e o presente não consegue entender porque ainda não viveu o que você está descrevendo. É por isso que Nietzsche se chamou de intempestivo, por isso seus livros foram intitulados Meditações Intempestivas. Ele estava fora de sintonia com seu próprio tempo, escrevendo para um futuro que ele podia ver, mas os outros não. E isso criou uma solidão profunda. Imagine ver claramente para onde sua civilização está indo, ver a catástrofe se aproximando, tentar alertar as pessoas e ser descartado como excêntrico ou louco. Imagine ter percepções que você sabe que são importantes, mas não conseguir fazer ninguém entender. Essa foi a experiência de Nietzsche durante toda a sua vida produtiva. A solidão da comunicação fracassada aparece em toda a sua obra. Zaratustra desce de sua montanha, ansioso para compartilhar sua sabedoria, mas a multidão na praça ri dele. Seus discípulos o entendem mal. Seus animais repetem seus ensinamentos, mas de forma mecânica, sem compreensão. Finalmente, ele retorna à sua caverna, tendo falhado em encontrar alguém que realmente compreenda. Esta é a própria história de Nietzsche, sua própria experiência de tentar e fracassar em se comunicar através do abismo que o separava de seus contemporâneos. Mas há um problema ainda mais profundo à espreita aqui. E se as coisas que Nietzsche mais queria comunicar não podem ser comunicadas em princípio? E se houver verdades que só podem ser experimentadas, nunca expressas? E se as percepções mais importantes forem justamente aquelas que excedem a capacidade da linguagem? Nietzsche acreditava cada vez mais que isso era verdade. A experiência do eterno retorno é o momento em que você entende que esta vida se repete para sempre. Isso não pode ser descrito. Você pode dizer as palavras eterno retorno, mas as palavras não transmitem a experiência. Da mesma forma, amor fati não é uma doutrina que você aceita intelectualmente. É um estado que você alcança existencialmente. Argumentos não vão te convencer disso. Você tem que viver isso através do sofrimento, da luta, da transformação.
Por isso, Nietzsche valorizava tanto a música, especialmente em seu início. A música, ele argumentava, comunica diretamente, sem a mediação de conceitos. Quando você ouve uma sinfonia de Beethoven, você não está recebendo um conteúdo proposicional que poderia ser expresso em palavras. Você está experimentando algo que existe apenas no meio do som, algo que te afeta emocional e fisiologicamente de maneiras que passam completamente ao largo da linguagem. Isso está mais próximo de uma comunicação genuína do que qualquer argumento filosófico, porque não depende de estruturas conceituais compartilhadas. Ela cria seu próprio mundo, sua própria lógica, sua própria verdade. Por isso, Nietzsche se sentia tão atraído por Wagner. Inicialmente, os dramas musicais de Wagner pareciam oferecer uma forma de contornar as limitações da comunicação linguística. Eles combinavam música, poesia, drama, encenação, criando uma obra de arte total que podia se comunicar em vários níveis simultaneamente. Você não só entendia as óperas de Wagner, mas as sentia intensamente. E essa vivência podia te transformar como argumentos não conseguiriam. Claro, Nietzsche depois rompeu com Wagner, em parte porque passou a ver a obra de Wagner como cristã demais, focada demais na redenção, negando demais a vida. Mas ele nunca abandonou a percepção de que as verdades mais profundas podem exigir modos de expressão não linguísticos. É por isso que sua própria escrita se tornou cada vez mais literária, cada vez mais dependente de metáforas e imagens, cada vez menos disposta a fazer argumentos diretos. Mas até mesmo a metáfora tem limites. Nietzsche podia escrever sobre o Übermensch, podia usar a imagem de uma ponte, podia falar sobre autossuperação, mas tudo isso continua sendo palavras em uma página. O leitor pode entender a metáfora intelectualmente sem ser transformado por ela, e a transformação, não o intelectual. O entendimento era o que Nietzsche queria alcançar. Ele não queria acrescentar ao conhecimento filosófico, ele queria mudar a forma como as pessoas vivem. A maior frustração é que as coisas mais importantes não se ensinam, apenas se aprendem pela experiência. Não dá para fazer alguém entender o sofrimento só explicando, é preciso vivê-lo. Você não pode fazer alguém compreender a morte de Deus apenas discutindo sobre isso. Elas devem sentir a vertigem do vazio. Não se torna alguém capaz de amor fati só explicando isso. Elas precisam alcançar isso através de sua própria luta. Então, o que um filósofo deve fazer? Se as verdades profundas não podem ser comunicadas, por que escrever? Nietzsche sugere que você escreve mesmo sabendo que, na maioria das vezes, irá falhar, esperando que alguns leitores, no momento certo de suas vidas, encontrem suas palavras e algo faça sentido. Você não está transmitindo informações, está oferecendo recursos que os leitores podem usar em sua própria transformação. Suas palavras são ferramentas, não verdades, e se elas funcionam ou não depende não de quão bem você escreve, mas de quem está lendo e do que essa pessoa é capaz de receber. É por isso que Nietzsche escreveu: "Não sou ouvido", mas continuou escrevendo. Ele estava plantando sementes para um futuro que não veria. Ele estava criando uma voz que falaria com leitores, leitores ainda não nascidos que viveriam as catástrofes que ele previu e que desesperadamente precisariam de novas formas de pensar. Ele aceitava que comunicar pelo tempo talvez fosse mais possível do que entre diferentes culturas atuais, e talvez estivesse certo. Seu trabalho foi ignorado ou incompreendido em vida. Um século depois, após guerras e totalitarismos, ele previu. Após a crise de significado, ele diagnosticou que os leitores encontraram sua obra e perceberam que ela falava diretamente à sua experiência. A comunicação fracassada de seu próprio tempo tornou-se uma comunicação bem-sucedida através do tempo. A solidão que ele experimentou foi o preço de ser ouvido pelo futuro. Mas isso levanta uma pergunta inquietante. Quando Nietzsche colapsou em Turim, quando ele desceu a 11 anos de silêncio, isso foi um fracasso de comunicação ou um sucesso de comunicação? Ele passou sua vida produtiva lutando para expressar ideias,
que excediam a capacidade da linguagem. E então, de repente, parou de usar a linguagem completamente. Isso foi um colapso ou um avanço? A linguagem finalmente falhou com ele completamente? Ou será que ele finalmente alcançou uma verdade tão profunda que só poderia ser expressa através do silêncio? Nunca saberemos. Mas a possibilidade assombra todo o seu projeto. Talvez a sabedoria mais profunda esteja além das palavras. Talvez a filosofia chegue ao seu limite quando reconhece que algumas verdades não podem ser ditas, apenas vividas. Talvez o silêncio final de Nietzsche tenha sido seu ensinamento mais verdadeiro, a única lição que não poderia ser expressa de outra forma. E se pudéssemos compreender esse silêncio, se pudéssemos ouvir o que ele está dizendo, talvez finalmente entendêssemos o que Nietzsche passou a vida tentando comunicar e nunca conseguiu completamente. Mas, por outro lado, talvez esse seja o ponto. Talvez tentar comunicar o incomunicável seja tudo o que podemos fazer. Talvez a filosofia seja essencialmente trágica, condenada a buscar verdades inalcançáveis e expressar ideias que não consegue colocar em palavras. E talvez isso seja o suficiente. Nas páginas iniciais de Sobre a Genealogia da Moral, Nietzsche escreve algo que a maioria dos leitores acha intrigante. Ele elogia o esquecimento como uma faculdade ativa, uma força positiva, não apenas a ausência de memória, mas uma espécie de porteiro que bloqueia ativamente o passado de sobrecarregar o presente. Ele compara isso à digestão, a como o estômago processa os alimentos. Sem a sua consciência, sem esse processo, sem a capacidade de esquecer, Nietzsche argumenta: você não conseguiria experimentar nada novo. Você ficaria paralisado pela memória, preso em uma repetição infinita de tudo o que já aconteceu com você. Incapaz de agir porque cada ação desencadearia cascatas de associações e recordações. Ele insiste que o esquecimento é essencial para a felicidade, saúde e sanidade, e para a civilização moderna. Com sua obsessão pela história, sua exigência de que lembremos de tudo, seus monumentos, museus e comemorações, está nos deixando doentes ao destruir nossa capacidade de esquecer. Essa é uma das ideias mais estranhas e profundas de Nietzsche. Lembrar demais é uma doença. A consciência histórica é um fardo. Que a capacidade de esquecer é o que separa indivíduos e culturas saudáveis dos doentes. E isso vai diretamente contra tudo o que a cultura moderna ensina. Somos ensinados a aprender com a história, a lembrar do passado, a nunca esquecer. Povos inteiros se definem por memórias coletivas de sofrimento. Indivíduos constroem suas identidades a partir de narrativas biográficas. Construímos monumentos para não esquecermos, registramos tudo para que nada se perca. E Nietzsche está dizendo: isso está te matando, isso está te enfraquecendo, você precisa esquecer. Para entender o porquê, você precisa compreender o conceito de senso histórico de Nietzsche, que ele desenvolve de forma mais completa em seu ensaio sobre os usos e desvantagens da história para a vida. O senso histórico é a capacidade de ver tudo em contexto histórico, de entender como o presente surgiu do passado. Reconhecer que todos os valores, instituições e crenças têm histórias, que nada é eterno ou necessário. Isso parece valioso e, com moderação, realmente é. Compreender a história previne o dogmatismo, te abre para mudanças, te ajuda a ver que as coisas poderiam ser diferentes do que são. Mas Nietzsche argumenta que os europeus modernos têm senso histórico demais. Eles conhecem história demais. Eles têm plena consciência da contingência das coisas, de que valores são construções e nada é permanente. E esse conhecimento os paralisa. Se você sabe que seus valores são só acidentes históricos, por que se comprometer com eles? Se você sabe que tudo em que acredita eventualmente será superado, por que acreditar fortemente em algo? Se você vê sua própria cultura como apenas uma entre muitas, todas igualmente relativas, por que lutar por ela? Esse é o perigo de história demais. Isso gera o que Nietzsche chama de cultura irônica, em que as pessoas não levam nada a sério por estarem conscientes demais da relatividade.
Elas colecionam ideias, como turistas colecionam souvenirs, experimentando essa filosofia, tentando aquele sistema de valores, nunca se comprometendo com nada, porque o comprometimento exige uma certa cegueira, um certo esquecimento das alternativas, uma certa falta de autoconsciência que a consciência histórica destrói. Nietzsche contrasta isso com o que ele chama de o não histórico e o supra-histórico. O não histórico é a condição do animal, vivendo puramente no presente, experimentando cada momento sem o peso do passado ou do futuro. Uma vaca pasta no campo e para a vaca existe apenas este momento, esta grama, esta sensação. Ela não se lembra do pasto de ontem, não antecipa o de amanhã, apenas está totalmente presente, completamente absorvida. E Nietzsche sugere de forma provocativa que a felicidade humana exige algo desse esquecimento animal, essa capacidade de viver no presente sem o peso da memória acumulada. Mas os humanos não podem ser puramente ahistóricos. Somos seres conscientes, lembramos, antecipamos, construímos narrativas. Então Nietzsche oferece uma segunda alternativa no supra-histórico. Essa é a perspectiva que vê toda a história como essencialmente a mesma, que reconhece os padrões eternos por trás das mudanças históricas, que obtém certo distanciamento do fluxo dos acontecimentos. A arte e a religião, em sua melhor forma, oferecem essa perspectiva supra-histórica. Elas te tiram do fluxo do tempo e te dão acesso a algo eterno, algo que transcende a contingência histórica. Mas a maioria das pessoas modernas não alcança nem o não histórico, nem o supra-histórico. Elas ficam presas no histórico, conscientes da mudança, mas incapazes de transcendê-la, lembrando de tudo, mas incapazes de esquecer, sabendo demais para agir de forma decisiva. E isso cria o que Nietzsche chama de doença da história, uma condição em que o conhecimento do passado impede a ação no presente. Considere como isso se manifesta na vida pessoal. Alguém que lembra de toda a mágoa, ofensa e decepção consegue perdoar? Essa pessoa pode recomeçar? Essa pessoa consegue viver novos relacionamentos sem ser assombrada pelos antigos? Não, essa pessoa está aprisionada pela memória. Toda nova pessoa que ela conhece é comparada aos relacionamentos passados. Cada ação em potencial é avaliada com base nos fracassos do passado. Eles não conseguem estar presentes porque o passado está sempre com eles. Ou considere alguém que está constantemente examinando suas próprias motivações, sempre consciente de como suas crenças atuais surgiram das experiências da infância. Sempre desconfiados dos próprios desejos porque sabem que esses desejos são condicionados historicamente. Uma pessoa assim consegue agir de forma decisiva? Elas conseguem se comprometer com alguma coisa ou ficam paralisadas pela autoconsciência por saberem demais sobre si mesmas? Nietzsche argumenta que agir exige um certo esquecimento, uma certa capacidade de bloquear pensamentos e memórias que distraem e simplesmente agir. Grandes indivíduos na história não foram os que mais refletiram se suas ações eram justificadas. Eles eram aqueles que conseguiam esquecer objeções, esquecer alternativas, esquecer dúvidas e simplesmente agir com total comprometimento. Isso não quer dizer ser estúpido ou imprudente. Significa ter força para tomar decisões e agir sobre elas sem ser paralisado pela consciência de todos os motivos. Você pode estar errado. Nietzsche contrasta isso com o que ele chama de não histórico e supra-histórico. O não histórico é a condição do animal, vivendo puramente no presente, experimentando cada momento sem o peso do passado ou do futuro. Uma vaca pasta no campo e para a vaca existe apenas este momento, esta grama, esta sensação. Ela não se lembra do pasto de ontem, não antecipa o de amanhã, ela simplesmente está totalmente presente, completamente absorvida. E Nietzsche sugere de forma provocativa que a felicidade humana exige algo desse esquecimento animal, essa capacidade de viver no presente sem o peso da memória acumulada. Mas os humanos não podem ser puramente ahistóricos. Somos seres conscientes, lembramos, antecipamos, construímos narrativas.
Então, Nietzsche oferece uma segunda alternativa, né, o supra-histórico. Essa é a perspectiva que vê toda a história como essencialmente a mesma, que reconhece os padrões eternos por trás das mudanças históricas, que atinge certo distanciamento do fluxo dos acontecimentos. A arte e a religião, em sua melhor forma, trazem essa perspectiva supra-histórica. Elas te tiram do fluxo do tempo e te dão acesso a algo eterno, algo que transcende a contingência histórica. Mas a maioria das pessoas modernas não alcança nem o não histórico, nem o supra-histórico. Elas ficam presas no histórico, cientes da mudança, mas incapazes de transcendê-la, lembrando de tudo, mas incapazes de esquecer, sabendo demais para agir de forma decisiva. E isso cria o que Nietzsche chama de doença da história, uma condição em que o conhecimento do passado impede a ação no presente. Considere como isso se manifesta na vida pessoal. Alguém que se lembra de cada mágoa, cada ofensa, cada decepção. Essa pessoa consegue perdoar? Essa pessoa consegue recomeçar? Essa pessoa consegue viver novos relacionamentos sem que os fantasmas dos antigos a assombrem? Não, essa pessoa está aprisionada pela memória. Ela compara toda pessoa nova aos antigos relacionamentos. Toda ação em potencial é avaliada com base nos fracassos do passado. Eles não conseguem estar presentes, pois o passado sempre os acompanha. Ou considere alguém que está constantemente examinando suas próprias motivações, sempre ciente de como suas crenças atuais surgiram das experiências da infância. Sempre desconfiado dos próprios desejos, porque sabe que esses desejos são condicionados historicamente. Uma pessoa assim consegue agir de forma decisiva? Ela consegue se comprometer com alguma coisa? Ou será que ficam paralisados pela autoconsciência, por saberem demais sobre si mesmos? Nietzsche argumenta que agir exige um certo esquecimento, uma certa capacidade de bloquear pensamentos e memórias que distraem e simplesmente agir. Grandes indivíduos ao longo da história não foram aqueles que pensaram mais cuidadosamente se suas ações eram justificadas. Eles eram aqueles que conseguiam esquecer objeções, esquecer alternativas, esquecer dúvidas e simplesmente agir com total comprometimento. Isso não significa ser estúpido ou imprudente. Significa ter força para tomar decisões e agir sobre elas, sem ser paralisado pela consciência de todos os motivos pelos quais você pode estar errado. Isso se conecta ao conceito de ressentimento de Nietzsche, que já mencionamos antes, mas que tem uma dimensão temporal específica. Ressentimento surge quando você não consegue esquecer mágoas. Uma pessoa forte é ferida, responde ou não e segue em frente. A memória se apaga, a mágoa não os define, mas uma pessoa fraca, alguém que não tem a capacidade de esquecer ativamente, alimenta a lembrança da mágoa. Ela apodrece, cresce e se torna o centro organizador da identidade deles. Eles se definem pelo que foi feito a eles, por quem os prejudicou, por mágoas que não conseguem deixar para trás. E isso cria uma diferença fundamental na orientação temporal. A pessoa forte é orientada para o futuro. Eles estão pensando no que vão criar, no que vão se tornar, no que vão conquistar. O passado é recurso, material, lições aprendidas, mas não domina. A pessoa ressentida é orientada pelo passado. Elas estão constantemente retornando a velhas feridas, revivendo antigas mágoas, exigindo que o passado seja reconhecido, que erros históricos sejam corrigidos. Elas querem que o mundo reconheça seu sofrimento, valide sua dor, faça restituição. Nietzsche percebe essa orientação temporal em todos os níveis da cultura. Movimentos sociais inteiros são construídos sobre memórias de injustiças históricas. Povos inteiros se definem pelo sofrimento do passado. E embora Nietzsche não negue que injustiças aconteceram, ele questiona se organizar sua identidade em torno delas é saudável. A lembrança constante da opressão te fortalece ou enfraquece? Isso possibilita a ação ou a paralisa? Isso te orienta a criar um futuro melhor ou a exigir reconhecimento de um passado terrível? A resposta dele é clara.
Memória demais do sofrimento te adoece. Isso te prende na identidade de vítima, te faz depender dos outros reconhecerem a sua dor. Isso impede você de seguir em frente, porque seguir em frente parece trair o passado, esquecer aqueles que sofreram, abandonar os mortos. Melhor, Nietzsche sugere esquecer, não negar que o sofrimento aconteceu, mas deixar isso ir, recusar ser definido por isso. Para se orientar em direção ao que você está criando em vez do que foi feito com você, isso é profundamente controverso e Nietzsche sabia disso. Ele basicamente diz para os oprimidos esquecerem a opressão, deixarem a injustiça histórica de lado, superarem e seguirem em frente. Isso soa insensível, mas Nietzsche argumentaria que o foco contínuo no sofrimento passado serve aos poderosos, não aos impotentes. Enquanto você estiver exigindo o reconhecimento da sua dor, ainda está se orientando em relação àqueles que a causaram. Você está dando poder a eles sobre você. A verdadeira liberdade vem de esquecê-los completamente, de criar algo novo, em vez de ficar processando algo antigo sem fim